Feche seus olhos, vamos orar, vamos dar início a mais uma palavra do Senhor. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, Senhor Jesus, que o Senhor possa me usar nessa noite, Senhor Jesus. Papai querido, que eu possa ser uma flecha hoje, Papai querido, em tuas mãos, Pai. Que tua palavra possa fazer morada no coração de cada irmão, Senhor Jesus. Que eles possam entender que a tua palavra, ela liberta, cura, ela salva, ela nos dá discernimento para conhecer o bem e o mal, Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Irmãos, quando foi me dado a oportunidade para estar ministrando, eu já até tinha um tema em minha mente. O Adson Bella, ele lançou um livro, foi o último livro que ele lançou, e o tema do livro dele diz: o culto que Deus odeia. E eu, de certa forma, fiquei pensando, como assim Deus odiar um culto? Como assim Deus negar um culto de alguém? Eu ia até colocar esse tema, mas acho que os irmãos iam se escandalizar. Aí eu conversando com o Davi, eu coloquei o culto que Deus aceita ou o culto que Deus não aceita. Porque o ser humano, ele tem muito de ligar o automático. Porque a gente começa a vir para a igreja, a gente começa a cultuar, a gente começa a servir ao Senhor. Então, chega no domingo, já é automático, ele está participando do culto. E a gente, muitas das vezes, a gente não percebe isso, que chega a ficar no automático. Muitas vezes a gente acha que, faz parte do meu dia ir para o culto no domingo. E muitas das vezes nós nem sabemos o que é culto. Muitas das vezes nós nem entendemos o que é cultuar. E tem pessoas se perdendo dentro da igreja porque não sabem o que está fazendo aqui dentro. 90% dos cristãos que hoje estão dentro da igreja não sabem o que ele vai fazer na igreja, o que ele vai prestar, o que é um culto, o que ele está indo fazer na igreja. Muitas pessoas estão perdidas. E eu quero, à luz da palavra, conversar com vocês o que é um culto. E o que é um culto que Deus não aceita. Porque a gente se ilude achando que Deus ele tem que aceitar qualquer coisa. Eu vi no Instagram essa semana que havia 2 ladrões na cruz. Um foi salvo para mostrar para nós que a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor vai te alcançar. Não importa o pecado que você cometeu, o amor do Senhor vai te alcançar. Mas temos um segundo ladrão que foi para o inferno, que morreu sem a salvação, que é também para nos alertar também que nós não podemos nos iludir também. Não podemos achar que o culto tem que ser prestado de qualquer maneira. Não podemos achar que estamos aqui de qualquer maneira e que Deus simplesmente é amor. Mas à luz da palavra vamos entender o que é o culto que Deus aceita. E o primeiro culto foi no jardim. Adão e Eva, vai dizer a palavra do Senhor que o próprio Deus descia na viração dos dias para ter relacionamento, para ter uma comunhão, para ter intimidade com Adão e Eva. Vai dizer a palavra que eles pecam e eles caem. E a partir daquele momento, o pecado toma conta deles. A palavra do Senhor vai dizer que eles pegam uma folha de figueira, eles fazem uma roupa. Umas versões vai dizer que eles costuram uma roupa para se apresentar a Deus, porque eles sabiam que Deus ia descer na viração do dia, então eles tinham que se apresentar a Deus. Então eles fizeram roupas de figueiras, eles se vestiram e falaram assim: aqui o que eu fiz para se apresentar a Ti. Olha o que eu fiz, olha o que eu construí, olha o que eu preparei para se apresentar a Ti, para ser aceito por Ti. E o pastor Najaro pregou aqui muito bem que não há o que você possa fazer para ser aceito por Deus. Não há nada que você possa fazer de melhor, não há nada que você pode vir no culto no domingo, na sexta-feira, você pode orar, você pode clamar, não há nada que você possa fazer para ser aceito por Deus. E naquele momento Deus, ele levanta um diálogo
com Adão e Eva e a serpente. E no final desse diálogo, o que Deus faz? Ele sacrifica um cordeiro e ele faz da pele desse cordeiro roupas para Adão e Eva, simbolizando aquilo que aconteceria na cruz do Calvário. Porque para você ser aceito, se faz necessário um cordeiro morrer, um cordeiro ser sacrificado para que você possa ser aceito. E foi isso que aconteceu na cruz. Em Gênesis já mostra que o culto é um ambiente de sacrifício. Então culto é ambiente de sacrifício. E eu fui pesquisar a origem da palavra culto, da onde vem a palavra culto. E as palavras que rodeiam essa palavra chamada culto se chama sacrifício. Então culto é uma sessão de sacrifício. É isso que é culto. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Paulo deixa bem claro aqui que a maneira de você cultuar é você sendo um sacrifício vivo. Irmãos, se eu aprofundar o culto da vida, se eu falar que a sua vida é um culto, a gente vai perder muito tempo aqui. Mas eu quero focar com vocês essas 2 horas que nós estamos aqui. O que você veio fazer aqui nessas 2 horas? É esse ambiente que eu quero focar com vocês. Então Paulo deixa bem claro: se apresente-se como um sacrifício vivo. É um culto aceitável. Esse é o culto que Deus espera de nós. Então, se culto é sacrifício, sacrifício é dar, é entregar, é doar, é oferecer. Todo o sacrifício que foi relatado na Bíblia, desde Gênesis, eles sempre entregavam. Sacrifício não tem nada a ver do que você receber algo. Sacrifício tem tudo a ver de você entregar algo. E o que acontece nos dias de hoje é que nós confundimos esse ambiente de altar como se fosse um palco. Porque palco você paga para receber uma sensação, palco você paga e o artista ele recebe para te dar uma vibe legal, um ambiente legal. Mas isso daqui não é palco, isso daqui é altar, e altar é sacrifício, não é show. Então esse ambiente é ambiente de sacrifício. Então nós temos que entender que as pessoas que sobem aqui, eles não estão preparados para te dar uma vibe legal. O Thomas está aqui cantando, ele não ensaiou para te passar uma sensação legal, é simplesmente para te alertar que esse ambiente é um altar, e você tem que vir nesse altar sacrificar a Deus, sacrificar, entregar. Então, se culto é um ambiente de sacrifício, eu não venho para o culto para pedir, eu venho ao culto para entregar. Você vem aqui para entregar, irmãos. Todo sacrifício era entrega. Não há nenhum sacrifício que é um sacrifício de alguém pedindo algo para Deus. Sacrifício é você entregar, é você doar, é você se oferecer. Então quando eu saio da minha casa, eu não saio na intenção de pedir algo para Deus, eu saio da minha casa com a intenção de entregar algo para Ele. E nós temos que ser um sacrifício vivo. Danilo, mas eu tenho alguns problemas para ser resolvido, eu preciso de algo, eu preciso de uma providência. E Deus ele está disposto a te dar algo. Deus ele quer prosperar a sua vida. Tem algo que eu peço para Deus, é para Deus prosperar a vida dos meus amigos, para eles abençoar a minha vida, porque nenhum dos meus amigos abençoa, não paga o lanche, então eu sempre estou orando nesse quesito. E Deus ele quer prosperar a sua vida, irmão. Deus quer te dar um carro melhor, Deus quer te dar uma casa melhor, Deus quer te dar um emprego melhor, Deus quer fazer tudo isso pela sua vida, mas não é nesse ambiente que Deus vai te dar isso. Mas como assim, Danilo? Em 2 Reis, capítulo 4, vai dizer a palavra do Senhor que chega uma viúva diante do profeta Eliseu. A viúva chega diante do profeta Eliseu e ela diz bem assim: profeta, o meu marido servia a você e ele morreu, o que eu faço agora porque eu estou cheio de dívida? O profeta olha para ela e fala assim: o que você tem na sua casa? Eu tenho uma vasilha com azeite, então vai na sua casa porque a vasilha vai transbordar. Quando os discípulos perguntam para Jesus onde se deve orar, como se deve orar, Jesus fala: quando fores orar, entra no teu quarto, tranca a porta, e aquilo que você pedir a Deus será concedido no secreto. Irmãos, as guerras que você tem que batalhar, aquilo que você quer de Deus, é no secreto da tua casa, do teu quarto, porque
tem pessoas que estão vindo de dentro da casa, das suas casas, vindo aqui achando que Jesus é aquela máquina de refrigerante que você pede e Ele tem que te dar. Não, o ambiente de culto, esse momento de 2 horas, não é um ambiente de petição, é um ambiente de entrega. Deus, Ele quer te dar muitas coisas, mas é no ambiente do teu quarto. Então tem pessoas que não têm uma vida de oração e acham que aqui Deus tem que providenciar algo para você. Mas é uma vida de oração que Deus vai te dar tudo. Mas aqui é um ambiente de você entregar. Aqui é um ambiente de você se rasgar. Aqui é um ambiente de sacrifício. E tem pessoas no ambiente certo com a intenção errada. Jesus, Ele sempre tratou muito sobre a intenção do coração do humano. A lei julgava o ato do ser humano. A lei julgava o ato dele cometer o pecado. Mas Jesus, Ele veio julgando a intenção do ser humano. Tudo aquilo que ele tinha no coração. Eu quero ler com vocês Atos capítulo de número 3. Para que nós possamos entender o ambiente certo com a intenção errada. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Cristo, o Nazareno, levante e ande. Havia uma promessa, Jesus em Lucas, no finalzinho de Lucas, ele lança uma promessa sobre os discípulos: ficar em Jerusalém até ser revestido do alto. Os discípulos são enchidos em Atos capítulo 2. Os discípulos estão cheios da presença do Senhor. Eles estão indo diante ao templo. Vai dizer a palavra que há um paralítico. O paralítico, ele era colocado todos os dias perto do templo. Todos os dias o paralítico estava na beira do templo, na entrada do templo. Irmãos, ele estava no ambiente certo. Eles estavam rodeados de pessoas certas. As pessoas entravam cheias do Espírito Santo. Ele está no lugar certo, mas a intenção dele é errada. Irmãos, vocês estão no lugar certo. As palavras que estão sendo ministradas em cima do altar são palavras proféticas para a tua vida. Todos que estão aqui, que congregam nessa igreja, vocês estão no ambiente certo, vocês estão no lugar certo. Mas muitas das vezes nós não recebemos aquilo que pedimos, não recebemos aquilo que Deus tem para nós, porque a nossa intenção, a intenção do nosso coração é errado. Aquele homem, ele está pedindo esmola, sendo que aqueles homens estão carregando a vida. Eles estão indo de encontro ao templo, mas quando ele chega no templo, ele fala: eu quero esmola, eu quero dinheiro. A esmola sustentaria eles, talvez sustentaria aquele paralítico durante um mês. Um salário te sustenta durante um mês, mas e a presença de Deus te sustenta a tua vida inteira. Então aquele paralítico, ele está diante do templo, ele quer uma esmola, ele olha e ele quer uma esmola, mas aqueles discípulos, Pedro e João, eles estão com a vida. Ele fala assim: eu não vou te dar uma esmola, porque a esmola vai durar só um tempinho. Eu vou o quê? O que eu vou fazer? Eu vou restaurar, você não é mais aleijado, eu vou transferir um milagre sobre a sua vida. Então agora você vai começar a andar. Irmãos, nós estamos vindo para o culto no ambiente certo, no lugar certo, com a palavra certa. E muitas das vezes nós entramos aqui com a intenção errada. Nós queremos algo de Deus, mas Deus quer te dar muito mais. Mas nós viemos aqui achando que Deus, ele tem que te dar um carro legal, uma casa bacana. Não é isso que Ele quer te dar, Ele quer te dar a vida eterna. É isso, é a intenção certa. O salário te sustenta um mês, mas o milagre na sua vida vai te sustentar uma vida inteira, vai te levar até o céu. E muitas vezes nós queremos algo de Jesus, Senhor, me dá. E o culto aqui, o ambiente de culto, o culto que Deus aceita é um culto de sacrifício, é um culto de você entregar e receber nada. Você tem que entregar algo para Deus. O louvor não precisa da banda aqui, da banda toda completa. É legal a banda toda completa? Claro que é.
fica bacana, fica legal. Mas quando você tem um culto já, um culto próprio, você não precisa de nada aqui, você precisa só simplesmente estar aqui e cultuar. Você veio para entregar, para receber nada. Então no dia que você vê aqui um pregador que não é famoso, não venha com questão de receber, venha com questão de entregar. Então não é o pregador que faz o culto, não é o ministro de louvor que faz o culto, é eu que vim entregar o meu culto. É eu que vim entregar o meu culto a Ele. Olha o que Timóteo vai dizer em 1 Timóteo 6, 7, 8, afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quanto deixamos. Portanto, se temos alimento e roupa, estamos contentes com o Senhor. Irmãos, você nasceu careca, banguelo e sem roupa. Você está aí com, alguns estão com cabelo, outros não, mas você está com roupa, e você está bem, se você já está no lucro. Você já está no lucro, irmãos. Glória a Deus. Então se você vem aqui, você já vem, eu sou o maior vitorioso dessa terra, eu já estou no lucro, então eu não tenho motivos para ficar pedindo nada, eu vim entregar a Ele. Se você respira, você já está, isso já é graça, já foi falado aqui no louvor, isso já é graça para a sua vida. E eu gosto de Davi, o da Bíblia, e de você também, mas eu gosto mais do da Bíblia. E eu gosto de Davi, porque Davi ele é um cara que se você ler todo o livro de Salmos, da história de Davi é um cara que ele entrega muito, ele pede pouco. Você vai ver os Salmos, ele está entregando, ele entrega sacrifício, ele entrega algo. E quando Davi ele alcança seus 33 anos, vai se cumprir uma promessa. Davi ele se torna rei de Israel. Davi ele tem tudo, irmãos. Davi quando ele senta no trono, ele tem tudo. Ele tem um reino, ele tem um exército, o exército mais poderoso. Ele tem ouro, ele tem prata. Mas a partir do momento que ele senta no trono, ele fala: eu preciso da presença do Senhor. Cadê a arca? A arca não está entre o povo de Israel, não está aqui no templo, não está aqui no palácio. Aí Davi ele prepara o seu exército, os melhores, e ele vai de encontro à arca. Chegando lá, ele chega e pega a arca, mas ele pega a arca de maneira errada. Ele coloca em cima dos bois, da mesma maneira que a arca chegou até lá quando os filisteus enviaram. Então ele coloca a arca em cima dos bois. Os bois tropeçam, a arca quando ela vai tombar, vai dizer que Uzá coloca a mão sobre a arca, ele é fulminado vivo. Davi ele fica triste, Davi ele fica muito triste, e ele fala: vamos deixar a arca na casa de Obed-edom. Tá, então deixa a arca aí. Nisso que ele deixou a arca lá, vem um amigo de Davi e fala: Davi, 3 meses que a arca está lá na casa de Obed-edom. Ele foi abençoado. A mulher dele que não gerava começou a gerar, a terra ficou fértil, Deus está abençoando a vida dele. Ele fala: vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora de maneira certa. O que Davi faz? Davi ele vai na Bíblia, irmãos, ele vai lá na Torá, ele vai aprender como é que se carrega a arca do Senhor. Porque, irmãos, nós não carregamos a arca de qualquer maneira, nós não carregamos a presença de qualquer maneira. E não é o que você acha que vai fazer você carregar a presença de maneira certa, é aquilo que a palavra diz, que você carrega a presença de maneira certa. Então ele vai lá ver o que Moisés disse. Moisés olhou e falou: não, os levitas têm que carregar a arca. Então a partir do momento que ele aprendeu como é que se carrega a arca, ele vai lá carregar a arca. Ele ajunta 30.000 soldados. Agora ele faz de maneira certa, ele traz os levitas. Vai dizer a palavra do Senhor Jesus que Davi, a cada 6 passos, ele entrega um culto a Deus. Irmãos, são 25 quilômetros de distância da casa de Obed-edom até Jerusalém. Ele dá um passo, 2, 3, 4, 5, 6. Ele para e oferece um culto a Deus. Ele dá mais um passo, 2, 3, 6 passos. Ele oferece um culto a Deus. Da casa de Obed-edom até Jerusalém são 25 quilômetros, estudiosos dizem. Eles levaram 6 meses para carregar a arca. Os historiadores dizem que a cada 6 passos eles faziam um sacrifício, mas eles não faziam um sacrifício só. Eles não prestavam um culto meia boca. Eles prestavam um culto certo.
Eles prestavam um culto que Deus aceitasse. Eles prestavam um culto de verdade. Então, vai dizer os historiadores que 14 cabeças de animais eram sacrificadas a cada passo. E eles não eram um culto de 2 horas, não era um culto de meia hora. Era um culto muito bem feito. Em 25 quilômetros, eles aproximadamente fizeram 8.333 sacrifícios. Conclusão, que foram aproximadamente 116.662 animais sacrificados. Olha o que Davi faz simplesmente para carregar a arca. Olha o tanto de culto que Davi faz para carregar a arca, porque ele entende que carregar a arca, ter algo do céu, ter algo da parte de Deus, não pode ser feito de qualquer maneira. Ele não entrega um culto meia boca, ele não chega atrasado no culto, ele não fica andando no culto, ele entrega um culto certo. É um culto certo porque o que ele tem aqui é algo precioso, e nós não damos valor aos cultos. Tem pessoas que já chegaram até mim e falaram: Danilo, por que você senta aqui na frente todos os cultos? Faz 3 anos de igreja, 3 anos eu sento aqui na frente. Muitas das vezes até a Débora quer sentar lá no fundo, eu não sento com ela, eu sento aqui na frente. Porque, irmãos, eu quero ser sincero com vocês, eu não consigo entender pessoas que vieram no culto entregar um culto a Deus, chegar atrasado todos os cultos. Eu não consigo entender pessoas que vieram entregar um sacrifício a Deus. Se fosse ao homem, se vocês viessem aqui para me ver, vocês podiam chegar ao horário que vocês quisessem, mas vocês vieram entregar um culto a Deus, entregar um culto meia boca. Eu não consigo entender que eu fico lá, sentar lá atrás, eu ficar vendo pessoas no momento da palavra mexendo no celular, conversa fiada, sendo que é um culto a Deus. Um culto que o ministro de louvor tem que pedir para glorificar, pedir para enaltecer, pedir para levantar as mãos, sendo que é um culto a Deus. Deus, ele continua sendo santo, a presença dele continua sendo poderosa, a presença dele continua sendo santo. Então quando nós nos reunimos aqui para adorar a Deus, para cultivar a Deus, para dizer que ele é santo, que ele é glorioso, nós temos que dar o nosso melhor, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Vivemos a nossa vida toda na semana. Eu chego cedo no meu trabalho. Por quê? Porque eu preciso do meu trabalho. Eu preciso chegar cedo lá, senão eu sou mandado embora. No compromisso, eu chego cedo. Aí quando veio para casa do Senhor, não, vou de qualquer jeito. Irmãos, o pneu fura, eu sei que o chuveiro queima. Isso acontece, isso é normal, mas todos os cultos, temos que parar de ficar entregando culto meia boca a Deus. Porque esse é o culto que ele aceita. Ele continua sendo santo, ele continua sendo poderoso, ele continua querendo a sua adoração e o seu melhor. Então vamos entregar um culto que Deus aceita. Porque Davi, olha o que ele fez. Davi, ele não está querendo ouro, Davi, ele não está querendo prata, Davi, ele não está querendo vencer seus inimigos, Davi, ele já tem um reino, ele tem tudo. O que ele faz? Ele faz tudo isso simplesmente pela presença do Senhor. Ele só quer a presença de Deus perto dele. O que você tem feito para ter a presença do Senhor na sua vida? O que você tem feito para ter a graça dele sobre a sua vida? Será o que você tem feito é suficiente para ter a presença do Senhor ao seu lado? Ou você acha que do jeito que você faz é o jeito que... eu fiz aqui, o que eu faço está bem feito e vamos fazer o melhor para o nosso Deus. Finalizando, precisamos cultuar pelo Espírito. O culto que Deus aceita é o culto pelo Espírito. Não há outro culto, não há, a não ser pelo Espírito. O Diogo já disse aqui, João capítulo 4, versículo 23 e 24. Vamos entender o que é o culto pelo Espírito. Diz assim a palavra do Senhor: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está passando no poço a uma mulher samaritana. Jesus começa um diálogo com ela. E depois que ela vê que Jesus, ele é um profeta, ela fala: eu vejo que o Senhor é um profeta. Mas os judeus falam que nós devemos adorar no templo.
E os samaritanos falam que nós devemos adorar no monte. Aí Jesus fala: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós já entendemos aqui que devemos adorar em espírito. E Danilo, como é que eu adoro em espírito? É só eu pensar que estou adorando em espírito e pronto? Não. Não é só eu pensar que estou adorando em espírito. Há algo a se fazer para adorar em espírito. Por isso que nem todas as pessoas adoram em espírito. Então como? O que a Bíblia diz para mim que eu tenho que adorar em espírito? A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 7. Paulo, ele quer ensinar os romanos que eles já não adoram a Deus, já não vivem mais pela lei. Ele está falando assim: a lei acabou, a lei não existe mais. Vocês não precisam mais da lei para adorar, vocês não precisam mais da lei para viver, vocês não precisam mais da lei para fazer nada. Vocês agora fazem pelo Espírito. Mas como se faz? Paulo, ele vai dar um exemplo. Eu quero dar esse exemplo para vocês. Imagine-se duas pessoas que estão casadas. Vou dar um exemplo: eu e minha esposa estamos casados. Diz a palavra do Senhor que o nosso casamento tem que ser para toda a vida. A palavra do Senhor diz: para toda a vida. Mas qual que é a partir desse momento que eu e a Débora estamos libertos dessa lei do casamento? A partir do momento que eu morro, aí ela está liberta dessa lei do casamento. Ou a partir dela que ela morre, aí eu estou liberto dessa lei. Paulo, ele vai dar essa explicação aos romanos: vocês só estão libertos da lei a partir de uma morte. Sem morte, vocês estão presos à lei. Olha o que Paulo vai dizer no versículo de número 6, no capítulo de número 7. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela, e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Então nós aprendemos aqui que devemos adorar a Deus em Espírito, e também aprendemos a maneira de que viver, como viver no Espírito. Só vivemos no Espírito a partir de uma morte. Só vivemos pelo Espírito a partir quando nós morremos para nós mesmos. Não tem como viver ou cultuar pelo Espírito da nossa maneira. Não tem como vivemos da nossa maneira. Temos que morrer todos os dias. Então, se eu quero cultuar pelo Espírito, então se eu quero viver pelo Espírito, se faz necessário, Danilo, morrer todos os dias para viver pelo Espírito. Então, porque a partir do momento que eu não morro para mim, eu continuo vivendo pela lei. Então Jesus vai dizer: o Pai procura as pessoas que adorem em Espírito. Então Deus só vai procurar as pessoas que adorem em Espírito a partir do momento que essa pessoa morrer para si mesma. É impossível uma pessoa viver para si e viver no Espírito. E é impossível uma pessoa viver para si e cultuar no Espírito. Tem pessoas que não conseguem viver, cultuar pelo Espírito, pois elas não querem morrer para si. Elas não querem morrer para a carne. Eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer do meu jeito, da minha maneira, mas da sua maneira não vai dar certo. Temos que viver pelo Espírito, temos que cultuar pelo Espírito. E para viver no Espírito, preciso morrer todos os dias. Para ser achado por Cristo, tenho que morrer todos os dias. Então todos os dias eu morro gradativamente pelo meu pecado. Todos os dias a minha carne tem que morrer. Todos os dias a minha vontade tem que morrer. Todos os dias eu tenho que morrer para viver pelo Espírito. Então, se queremos ser achados por Deus, como João 4 diz, como o próprio Jesus diz, temos que morrer todos os dias. Então a sua vontade tem que morrer todos os dias. Então o seu querer, o seu desejo, a carne tem que morrer todos os dias. Esse é o culto que Deus aceita. Esse é o culto que Deus requer de mim e de você. E quando eu vi esse tema, o culto que Deus odeia, o culto que Deus não aceita, eu comecei a rever os meus cultos. Todas as vezes que eu entrava por essa porta, o que eu faço para entregar o meu culto a Deus?
O que eu tenho, o que eu entrego, o que eu faço? Jesus me ensina: Danilo, você tem que morrer todos os dias. Pois o culto pelo Espírito é um culto de morrer todos os dias. Sendo assim, não cultuo através da lei que me condena, mas pelo Espírito que me torna livre. Vocês são livres para cultuar o Senhor. Vocês são livres para adorar o Senhor. Vocês são livres para entregar um culto aceitável ao Senhor. Então cultue a Deus da maneira que Ele aceite. Cultue a Deus da maneira que Ele requer que você cultue. Faça do seu culto um ambiente para Ele. Irmãos, amanhã eu trabalho, amanhã você trabalha. Temos cheio de dívida para pagar. O boleto vai vencer. Mas cara, quando você entra aqui, velho, se desprende disso. Quando você entrar aqui, se desprende disso. Tira seu pensamento lá de fora. Entrega um culto aceitável. Pergunta para você hoje. Fala: Senhor, será que é aquilo que eu venho fazer aqui todos os domingos? Será que o Senhor tem recebido isso? Ou será que eu tenho vindo aqui perder meu tempo? Porque tem pessoas que estão vindo para a igreja e vai perder tempo, irmãos. Porque vem para o culto e tem uma rixa com o irmão que está no mesmo culto. E o próprio Jesus disse: se você vai vir trazer sua oferta e tem algum problema com o seu irmão, pode voltar. No ambiente de culto aqui, se você tem algum problema com algum irmão, irmãos, é mais fácil você ficar na sua casa, porque Deus não vai receber nada de você. Seja um sacrifício vivo. Entrega um culto aceitável a Deus, um culto que suba até o céu, sobre o trono dele, que vai começar a fluir, que as coisas vão começar a mudar na sua vida, e você vai ver a presença dele te inundar, a presença dele se fazer presente nos seus dias. Eu quero deixar essa pergunta para vocês: como é que tem sido o seu culto aqui no domingo? Como é que tem sido o seu culto aqui na sexta-feira? Irmãos, temos só 2 dias de culto, na sexta e no domingo. Tem uns que nem vem no domingo, mas quando chega nem vem na sexta, e quando vem no domingo chega atrasado. Ainda que Deus aceite isso. Davi entregou o melhor. Davi entregou tudo que ele tinha. Davi, ele fez de maneira certa para ter a presença do Senhor. Tenha como exemplo Davi. Vê se você tem entregado um culto aceitável a Deus. Eu terminei um livro sexta-feira, um livro que a Nath me emprestou. E esse livro, ele me chocou. Ele mexeu muito comigo. É um livro, A Carta de um Diabo para o Seu Aprendiz. E para me finalizar, eu quero só deixar que esse livro deixou comigo. A Carta do Diabo para o Seu Aprendiz são 3 personagens. Um é o diabo, o nome dele é Mal Danado, o nome dele. Um é o seu aprendiz, que é o vermelhinho, e é o seu paciente. O livro todo ele se resume no quê? O diabo entregando cartas para o seu aprendiz, para que esse aprendiz, ele tenha um paciente, uma pessoa, e ele tem a missão de acabar com a vida desse paciente. E esse diabo, ele vai enviando cartas: você tem que fazer dessa maneira, você tem que fazer assim, você tem que fazer desse jeito, não faça isso, faça assim. E é muito legal esse livro. Mas vai chegar no momento do livro que esse vermelhinho, esse aprendiz, ele vai mandar uma carta para o diabo dizendo assim: nossa, o meu paciente, ele entrou na igreja, e ele fica desesperado. Ele começou a ir numa igreja, e ele fica muito desesperado: o que eu faço agora? O que vai acontecer? E o diabo fala: por que você está se preocupando com isso? O nosso objetivo é que eles continuem indo para a igreja. O nosso objetivo é que eles continuem lá, mas fazendo tudo errado. O objetivo do diabo não é mais te desviar, isso já é passado. Ele quer que você continue vindo aqui nos domingos, mas que você continue vindo aqui nos domingos achando que está entregando culto aceitável a Deus, achando que está fazendo certo. Irmãos, não basta só vir. Se você vem, você tem que entregar o que você tem. Não basta só estar aqui presente, não basta só colocar uma roupinha bacana, não basta só vir dar a paz do Senhor por mão, não basta vir falar eu sou da igreja, não basta vir carregar a Bíblia. Você tem que ter uma vida com Deus, cara. Você tem que ter uma vida de santidade, um culto que Ele aceite. E aquilo no livro me chocou, porque tem pessoas que estão dentro da igreja achando que está fazendo certo, mas está fazendo tudo errado.
achando que está entregando culto a Deus, mas é um culto inaceitável, é um culto que Deus não aceita, que não chega aos céus. O objetivo do diabo é te manter aqui dentro, mas te iludir e achar que você está fazendo certo. Mas pela luz da palavra eu venho te falar que há misericórdia para a sua vida. E Deus, Ele está aqui disposto a receber o seu culto aceitável a Deus, receber o seu culto, o seu melhor. Então quando você vem aqui e se rasga na presença do Senhor Jesus, foi cantada uma música aqui, eu quebro o meu vaso, não importa o preço. Irmãos, aquela mulher, ela chega com o seu vaso de alabastro, com unguento caro e raro lá dentro. É o que ela tem, ela não tem nada, ela chega, ela quebra nos pés de Jesus. A doutrina falava que ela tinha que ficar na cozinha servindo, mas a partir do momento que ela encontra o mestre, ela chega, ela quebra o vaso, ela fala: Senhor, é o que eu tenho, esse é o meu culto, eu te entrego tudo. Entregue tudo hoje para o Senhor. Entre nessas portas e fala: Senhor, eu não quero pedir nada, eu quero te entregar tudo. Não que você não precise, mas Senhor, eu quero te entregar tudo. Pois a palavra do Senhor vai dizer: buscai o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer o que você tem para entregar para Ele. Se coloque de pé. Eu tenho algo comigo, que é algo que eu acho que eu não compartilhei com ninguém, é algo que eu sempre penso. Que o culto, talvez seja até uma heresia, os teólogos fecham os ouvidos. O culto, ele reflete na eternidade, irmãos. Porque você acha que todo dia, eu que estou aqui pregando, você acha que todo dia eu estou bem? Você acha que todo dia é fácil? Você acha que não dá vontade de desistir, de parar, de não entregar meu culto mais? Mas eu lembro do meu primeiro culto. E era um culto simples, não tinha microfone, não tinha luz, não tinha telão. Foi dentro da sala da casa da minha mãe, onde eu morava, onde um missionário lá de Fortaleza veio e pregou o evangelho para mim. E foi o melhor culto de todos. Olha que eu já fui em culto com 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. Olha que eu já fui em culto que pregadores bons pregaram, mas aquele foi o melhor culto. Ele cantou 2 hinos da harpa e falou que Jesus me amava. E aquele culto ecoa no meu coração até hoje. Foi um culto que mudou sua vida, não foi? E vai ser um culto também que vai mudar a vida a história da sua família. É um culto também que vai mudar a história daquele que você ama. Então quando você entrar aqui, irmãos, entre de maneira especial, entre entregando o seu melhor. Entra aqui sem pensar em nada, entra aqui só: Senhor, eu vim te entregar, eu vim te oferecer. Seja um sacrifício vivo ao Senhor, pois vai ser através de cultos e de cultos que você vai ser fortalecido, e que o Senhor vai encher a tua vida com a presença dEle. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, viemos aqui, Pai, para te entregar. Pai, eu não quero pedir nada a não ser a tua presença, eu não quero pedir nada a não ser a tua graça, Pai. Eu vim te entregar o meu culto, Senhor Jesus. Deus, talvez não é muito, mas é o meu melhor. Talvez para os outros não é muito, mas aquilo que eu tenho é o meu melhor, Deus. Eu não vim aqui para aparecer, eu não vim aqui, Senhor Jesus, para mostrar minha roupa nova. Eu não vim aqui mostrar que eu prego bem, que eu canto bem, não. Eu vim aqui te entregar o meu culto, Deus. E receba a minha vida como culto a Ti, Deus. Receba os Teus filhos como culto a Ti, Pai. Que a Tua presença possa invadir os nossos corações a cada dia, Deus. E que nós possamos hoje, Pai, ter uma mudança de mente, Pai. E que o nosso culto da sexta-feira que vem, o nosso culto do domingo que vem, Pai, possa ser um culto que o Senhor aceite, Deus. Que nós possamos chegar aqui, Pai, querido, sem medir palavras, mas te entregar tudo que nós temos. Pai, que a Tua misericórdia nos alcance a cada dia, Senhor Jesus. E que o nosso culto possa chegar a Ti, Pai, pois é aquilo que nós temos. O Senhor não recebe o nosso ouro, nossa prata. O Senhor não recebe, não é nada material, não é nada terreno que o Senhor quer. O Senhor quer o nosso culto, o Senhor quer o nosso coração aquebrantado. E nós viemos te oferecer aqui nessa noite.
Nós vamos te oferecer o nosso melhor, Deus. Então invada cada coração nessa noite, Pai, transformando, Senhor Jesus, que eles possam estar no ambiente certo e com a intenção certa, Deus. Tira, Senhor Jesus, todo pensamento maligno, Pai, toda obra de Satanás, Senhor Jesus, querendo iludir os teus filhos, Pai. Parece que eles continuem aqui, mas fazendo errado, que estão se lançando por terra hoje, Pai, à luz da tua palavra. É no teu nome que nós pedimos, é no teu nome que nós agradecemos, e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Amém.